Como eu falei, depois da escolinha deve ser devolvida que o senhor vai levar para outra café, tá bom, gente? Muito obrigada. Santíssimo corpo e sangue de Cristo. A solenidade do corpo de Cristo nos coloca diante do mistério do amor que se faz dom total. Na Eucaristia, Jesus transforma o pão e o vinho em seu corpo e sangue, e ao mesmo tempo transforma também a nossa vida, inserindo-nos na sua própria comunhão e abrindo-nos numa relação nova com Deus e com os irmãos. É o amor mais forte que a morte, que continua agindo no mundo e na história. Adoremos o Senhor que faz pão para a vida do mundo. Venha agora funcionando essa companhia. Bom dia a todos. Bom dia. São todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, para essa grande solenidade da Igreja de Cristo. O pão dos anjos se transforma em pão dos homens, para nos alimentar em nosso caminho celestial. Que possamos nos alimentar desse pão, desse corpo, que nos fortalece e nos dá coragem de renunciar ao mundo para viver a vida em Deus. Pensamos ao Senhor Jesus com sua presença sacramental e nos conceda santidade para decidirmos o caminho dos céus e vivermos sempre o desejo do coração de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados
Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, no deixaste memorial da vossa paixão, dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu, esses 40 anos no deserto, para te julgar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com maná que nem tu, nem teus pais conheceis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes, abrasadoras, escorpiões e uma terra árida, e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti, da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica, ó Senhor, Jerusalém.
pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Palavra do Senhor. Sequência. Exultante alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz, com teus hinos tua voz, tanto possas, tanto uses, em louvar o não recuses, sempre excede
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos levaram. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que me recebe como alimento viverá por causa dele. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando essa grande solenidade do corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom termos a presença de Deus no meio de nós, esse pão dos anjos que se transforma em pão dos homens. Como é bom saber que Deus se preocupa conosco naquele encontro tão humilde e tão simples que foi a última ceia. Para nossos olhos, mas para o nosso espírito foi justamente o sentido ao qual nós estamos aqui hoje, celebrando o mesmo que Jesus celebrou naquele momento.
perpetuamos em nossa fé aquele grande momento onde Jesus deixa o seu corpo e o seu sangue como o único caminho da nossa salvação. Para que possamos nos situar naquilo que estamos celebrando, existe uma mística chamada mística naquele tempo como irmã religiosa de mosteiro, monja, chamada Juliana de Liege, que é uma monja que vivia aparições místicas na sua própria vida. Liege, na cidade da Bélgica, acho que todo mundo já escutou falar, muito importante para nós. Juliana, a irmã Juliana, tinha muitas aparições e numa das suas aparições místicas, Jesus a levou num lugar onde mostrou um sol muito reluzente. Mas no mesmo momento que tinha um sol reluzente, tinha uma parte escura na ponta daquele sol. E Jesus perguntou para ela se ela compreendia o que ela estava vendo. Ela disse: eu vejo um sol que falta uma parte. Mas tudo bem, o sol representa a grandeza da igreja, que é a Eucaristia. Mas essa parte escura é justamente por não ter um dia próprio para adorar perpetuamente o meu corpo e o meu sangue que eu deixei para a igreja de Cristo. E o que nos sustenta é a Eucaristia. E aqueles que não se importam com a Eucaristia estão totalmente fora dos planos da salvação de Deus. E Jesus disse para a mística Juliana Liege: essa parte que falta nesse sol reluzente é justamente por não ter um dia próprio. E eles começaram a viver aquilo no silêncio do coração, porque naquele tempo era muito difícil você propagar. Mas o nome da irmã Juliana, da monja, da mística, como queira chamar, foi se propagando aquela devoção, porque ela vivia aquilo. Isso é no século XIII, imagina, 1260. Pois no ano de 1263, tinha um padre muito piedoso, disse a história, chamado Pedro Braga, e ele começa a viver aquela história tão bonita de devoção, mas ao mesmo tempo questionando: será que realmente o que eu celebro é o corpo de Cristo? Será que o que eu celebro de fato é aquilo que Jesus celebrou? E ele tinha esse questionamento, mas não de uma forma de renunciar, mas numa forma de ter certeza daquilo que ele estava fazendo. Justamente no ano de 1263, numa cidade do interior da Itália, quando ele levanta aquele simples pão e pronuncia a palavra: esse é o meu corpo que será entregue por vós, começa a descer um sangue muito vivo pelas suas mãos, pela hóstia, aonde suja o altar, no caso mancha o altar com sangue corporal. E todas as irmãs que estavam atrás nessa celebração da mesma congregação, da mesma congregação que estava celebrando, as irmãs olham, são testemunhas, e por ocasião de algum compromisso, estava muito próximo da cidade, diz a história, o Papa daquela época, Urbano IV. Ele veio até o mosteiro e olhou justamente aquilo, e surgiu no coração dele um desejo de fato perpetuar aquele momento, tendo em vista o que anunciou a irmã Juliana Liege. E ele, numa bula papal no ano de 1264, que se perpetua até hoje, ele colocou que essa celebração seria celebrada sempre na primeira quinta-feira, depois da Santíssima Trindade. Mas se nós olharmos o dia de Corpus Christi, vai estar que é celebrada na segunda quinta-feira, logo após Pentecostes, que é o auge da manutenção espiritual da igreja para nós, que é Pentecostes. Então ficou
a celebração do corpo e sangue de Cristo, que nós estamos celebrando hoje, ficaria justamente na segunda quinta-feira após Pentecostes, que é hoje. Nós precisamos, de fato, queridos irmãos, viver essa solenidade de forma muito profunda na nossa vida. Porque diz a história que os primeiros cristãos, eles colocaram sua vida em risco das perseguições. Como vocês sabem, as perseguições, entre aspas, se cessaram depois de 381, que foi o concílio de Constantinopla I. Naquele momento, Constantino já não perseguia mais, não a fé católica, mas nenhuma religião mais. Mas até aquele momento era muito perigoso celebrar. E os primeiros cristãos, aqueles que estiveram com Jesus, aqueles que escutaram Jesus falar, aqueles que escutaram com os discípulos de Jesus, eles já celebravam, eles já viviam esse mistério salvífico do corpo e do sangue de Cristo, mesmo arriscando a sua vida, porque Jesus disse: esse é o caminho dos céus, e eles queriam o céu. Por isso Jesus deixou o seu corpo e o seu sangue como um alimento celestial para a nossa vida. Isso se perpetua até hoje. Por isso que muitas vezes eu não posso acreditar que católico apostólico romano não se angustiam quando falta uma missa dominical, que é o pecado mortal e o leva ao inferno. Eu fico angustiado quando os católicos apostólicos romanos trocam a celebração eucarística, o caminho dos céus, por um passeio, por um jogo de futebol, ou mesmo pela preguiça. E Jesus está dizendo: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, e quem não come o meu corpo e não bebe o meu sangue não terá a vida eterna. É Ele que disse. O Evangelho de João, capítulo 6, nós podemos ver, hoje foi lido o versículo 51 e 58, mas nós podemos ler todo o Evangelho de São João, capítulo 6. E também as cartas paulinas, que nos dá um grande motivo de buscarmos todos os dias vivermos uma vida eucarística. Porque muitas vezes também nós viemos na missa, comungamos muitas vezes em pecado mortal, e durante a semana nós não vivemos uma vida eucarística. Nós não queremos ser adoradores perpétuos do Senhor. Vivermos o caminho da palavra, os 10 mandamentos, a doutrina da igreja, dos apóstolos, e nós muitas vezes falamos que somos eucarísticos. Ser eucarístico não é somente receber a Eucaristia, mas é viver o que Cristo viveu de forma muito simples. Não tem nada extraordinário, o Senhor nos fala. De forma simples, sendo obediente à palavra e vivendo de fato o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós somos chamados de termos esse momento celebrativo. É o mesmo que Jesus celebrou na última ceia e perpetuou a comunhão do teu corpo e do seu sangue. Celebrar Corpus Christi é celebrar a unidade da igreja. O corpo de Cristo nos une, o corpo de Cristo nos cura, o corpo de Cristo nos salva. E nós precisamos viver essa unidade, queridos irmãos. Você precisa se angustiar para buscar esse corpo de Cristo. Se hoje você não pode comungar por algo, procure esse corpo de Cristo. Jesus te chama para isso. E a igreja está aberta justamente para nos levar a isso. Muitas vezes vivemos anos e anos fora da Eucaristia, porque nós queremos. Não queremos lutar por esse grande mistério salvífico ao qual Jesus nos anunciou no Evangelho de São João. Busque o corpo e o sangue de Cristo, queridos irmãos. Os santos e santas de Deus contemplaram totalmente. Agora, se aqui hoje você não quer adorar Jesus, não quer ir para o céu, não vale a pena ir para o céu, porque lá nós vamos estar todo o tempo adorando Jesus, todos os momentos. Nós estamos no dia 4 de junho, nesse ano de 2026. Quantas horas você ficou diante de Jesus ajoelhado, adorando Jesus? Tem gente que não ficou nem 1 minuto. Tem gente que chega aqui na igreja e abre o celular para ver as coisas do WhatsApp. E Jesus está ali, espera, está ali.
O dono da casa está ali, ó. E nós falamos, somos cristãos, não somos não. Somos qualquer coisa, menos cristãos, menos eucarísticos. Nós falamos que somos marianos, que rezamos o texto todo dia, mas Maria adorou seu filho até na cruz. Enquanto seu filho caminhava, Maria o adorava. Porque sabia que aquele corpo era dado para a remissão de nossos pecados. Nós precisamos ser católicos verdadeiros. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores do Senhor. Se nós adorarmos o Senhor em espírito e verdade, se nós vivemos uma vida de santidade, uma vida de graça, nós podemos levantar a mão e curar um paralítico. E não duvidem disso. Quando você fala em nome de Jesus, e se você tem autoridade para isso, Jesus manifesta na tua vida o desejo dele, que é de curar e de salvar. Eu tenho uma admiração muito grande pelos doutores. Graças a Deus, Deus nos deu doutores para cuidar da nossa saúde. Mas a última palavra é sempre de Jesus. E Jesus já falou muito na minha vida sacerdotal através da Eucaristia. Temos testemunhos muito bonitos. Se você ainda não viu um testemunho eucarístico, é porque você está muito longe de Jesus. Me lembro uma senhora chamada Mariana, na cidade de Colônia do Iguaçu, uma brasileira que estava no Paraguai, uma estrangeira. A senhora estava morrendo na cama. Os filhos abandonaram, tinha um neto chamado Marcos. Hoje Marcos, que já deve ter 30 anos de idade, por aí. Quando eu cheguei naquela cama, o único alimento daquela mulher eram os piolhos que entravam pela sua boca, pelo seu ouvido, pelo seu nariz, pelos seus olhos. Aquela mulher respirava, mas estava morta para a família. E realmente, estava comigo uma ministra da Eucaristia, que tem um ventre sacerdotal, chamada senhora Lade Santos Diotti, mãe de Frei Joseph Naok, sacerdote agostiniano, hoje pároco da paróquia Santos Arcanjos de Vila Elisa, no Paraguai. Ela estava comigo, ela disse: Frei Kleber, o que vamos fazer? Não passa água. Realmente eu coloquei um pouco de água na garganta dela e borbulhava e ela quase morreu afogada, de fato. E eu falei: só tem mais uma coisa que eu posso fazer. Eu coloquei uma hóstia na garganta na boca daquela mulher, na língua, e fechei. A gente começou a conversar ali, esperando se ela ia reacionar. Quando a boca dela abriu, a hóstia já não estava mais. E realmente deu para ver um pequeno espaço na sua garganta. Foi quando eu botei um pouco de água e aquela água passou e ela tragou aquela água. E eu fui em casa, voltei, fui em casa, fizemos uma sopa, liquidificamos a sopa e comecei a colocar na garganta dela, na boca dela, e ela foi engolindo aquela sopa. Milagrosamente, a Eucaristia abriu a garganta, e aí a gente foi, deu um banho nela, penteou o cabelo, tirou um pouco dos piolhos da cabeça dela. Era muito visível, porque era um cabelo muito branco, fino, e os piolhos eram um piolho muito visível, marrom assim, um pouco cinza. Então, quando eu olhei para Jesus, eu falei assim: muito obrigado, Senhor, não por ter curado essa mulher, mas por ter me dado mais uma vez a certeza que Tu estás presente na Santíssima Eucaristia. Isso para nós é muito importante, não de ter um milagre, mas de ter a certeza que o verdadeiro milagre começa no altar do sacrifício. Quantas vezes nós temos a oportunidade de irmos à missa diária e nós não vamos por preguiça mesmo, não é porque nós não podemos. E perdemos a oportunidade de vivermos uma vida sacramental e eucarística muito bonita. Vai perguntar às pessoas de missa diária o que elas recebem de Jesus, não de poder, não de direito econômico, mas da graça de Deus. E muitas vezes nem domingo nós queremos buscar essa grande manifestação, mas que nós possamos de fato colocar toda a nossa família, toda a nossa comunidade no altar do Senhor.
para que Ele possa de fato hoje visitar, na presença do seu corpo e do seu sangue, espiritualmente, cada família da nossa comunidade, para que eles possam sentir esse desejo de buscar esse pão que desceu do céu e se fez alimento para nós. É por amor a nós, é porque Jesus não nos ama mais nada, é porque Ele nos ama, somente isso. Ele se dá alimento porque Ele nos ama e nos chama a contemplarmos todos os dias a sua presença real. Por isso, filhos, busquem ser católicos, eucarísticos. Você pode ter devoção que você queira aos santos, isso não quer dizer nada, não te leva à salvação. Frei, mas eu sou devoto de Santo Antônio, isso não quer dizer nada. Santo Antônio não pode salvar ninguém, só Jesus Cristo. Ele falou, Ele é o único, Ele é o único. Mas Santo Antônio, ele foi um santo eucarístico. Santo Antônio foi um santo eucarístico. Se você fala que é devoto de Santo Antônio, de Santa Rita, mas não vive o que ele viveu, você está mentindo para si mesmo. Então, procurar viver a simplicidade da Eucaristia. Buscar esse corpo, esse sangue que é bom para nós, que nos cura, que nos salva. É o grande mistério salvífico. Mais uma vez eu digo que o pão dos anjos se transforma em pão dos homens para nos dar a possibilidade da vida eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu à mansão dos mortos, e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, reunidos ao redor do altar, onde Cristo se faz alimento de vida eterna e nos une em comunhão, elevemos ao Pai as nossas preces, dizendo: Senhor, dai-nos o pão da vida. Pela Igreja, para que, alimentada pela Eucaristia, seja sinal de unidade, comunhão e caridade no mundo, rezemos. Senhor, dai-nos o pão da vida. Pelo Santo Padre Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, como verdadeiros ministros do mistério eucarístico, conduz o povo de Deus à intimidade com Cristo, rezemos. Senhor, dai-nos o pão da vida. Por todos os que participam da mesa do Senhor, para que, transformados por Cristo, vivam na fraternidade, superando divisões e construindo a unidade, rezemos. Senhor, dai-nos o pão da vida. Pelos pobres, famintos, doentes e sofredores, para que encontre em nós o amor de Cristo, que se faz pão repartido para a vida do mundo, rezemos. Senhor, dai-nos o pão da vida. Por nossa comunidade, para que, fortalecida pela Eucaristia, seja cada vez mais missionária, comprometida com a justiça, a paz e a solidariedade, rezemos. Senhor, dai-nos o pão da vida. Senhor Deus, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, acolhei as preces que vos dirigimos e fazer de nós um só corpo em Cristo, por Ele que convosco reina para sempre. Amém.
Por isso, com os anjos e arcanjos, os torres e as iluminações, e todos os coros celestes, entramos unindo a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, Deus do universo, tudo que cresce e proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vidas e santidade de todas as coisas, e não cessai de reunir para nós um povo que vos ofereça em toda parte, no nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo, o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite que a ser entregue, Jesus tomou, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Pai, o memorial da paixão e redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos ação de graças nesse sacrifício vivo e santo. Igreja e reconhecer nela um sacrifício que nos reconciliou convosco. Conceder que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do nosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos unemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito nos faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os nossos amigos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. São José, seu cálice do esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires,
São Pedro Nolasco e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício na nossa reconciliação e seja a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha nesse mundo, o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso bispo Dom Borani, com os bispos do mundo inteiro, os bispos, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e o povo vós redimido. Atendei por Cristo a prece dessa família, que reunisse em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade o vosso reino, nossos irmãos e irmãs, que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele des ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Deus,
tira o pecado do mundo.
concedendo, Senhor, a participação eterna na vossa divindade e no tempo presente a prefigurada na comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Mercês, Rogai por nós. vivência. Alimentado pelo povo de Cristo, sejamos presença de comunhão e partilha, levando ao mundo o amor que recebemos de vontade. Caríssimos irmãos e irmãs, primeiro peço encarecidamente que você deixe a folhinha da missa, que o Frei tem outra missa agora, às 10 horas, tá bom? Por favor. Frei, não posso levar hoje, não. Outra vez você leva, tá bom? Então hoje o Frei tem outra missa, por favor. Senão a velhinha do outro lado vai ficar sem missa. Tá? Ó, a gente vai fazer a adoração, tá? A gente vai fazer a exposição do Santíssimo, vamos fazer a incensação, vamos sair em procissão, bem devagarzinho, vamos descer a rampa do lado direito. Frei, posso descer a escada do lado esquerdo, agora para não cair que está molhado, mas descer a rampinha devagarinho, e tem um altar lá fora, onde a gente vai colocar Jesus, adorar Jesus para a bênção final. A gente não vai voltar aqui não, porque é muito sacrifício para vocês. Ah, Frei, mas eu sei que você quer, mas calma. Guarda a energia para o próximo domingo para subir de novo. Tá bom? Domingo tem missa de novo, às 7h30, para não ficar dúvida. Hoje é quinta-feira, não é domingo não, tá? Domingo tem missa de novo. Bota o relógio para despertar. Então a gente vai fazer a bênção lá embaixo, depois nós já vamos voltar para a nossa casa, tá bom? Mas vamos fazer a procissão bem tranquilamente, não precisa correr não, tá bem? Vamos lá, vamos receber nosso Senhor Jesus Cristo e adorá-lo em espírito e em verdade, hein?
ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Meu amado Jesus, Deus de misericórdia, como é bom estar diante de Ti, Senhor. É o momento mais precioso de nossas vidas, o momento mais sublime de nossa existência. É o momento mais precioso da nossa fé. E estar diante de Ti, Senhor, é a certeza de que estamos crescendo na nossa santidade. Por isso pedimos, Senhor Jesus, acolhe nossas súplicas, escuta nossas preces, atende, Senhor, o desejo do nosso coração, que é seguir-te, louvar-te e adorar-te em espírito e verdade. Conduza-nos, Senhor, por teu Espírito Santo. Conduza-nos, Senhor, por tuas mãos, cheia do sangue imaculado da nossa salvação, purificando nossas feridas pecaminosas e nos levando a gozar do fato do Senhor Jesus de uma verdadeira fé, sem ser diluída nesse relativismo que nos afasta de Ti. Senhor Jesus, conceda-nos discernimento, saúde espiritual, que possamos, Senhor Jesus, estar na Sua presença dignamente, como filhos presentes. Que a Tua Mãe, a Virgem Maria, nos conceda sua intercessão, e que possamos, Senhor Jesus, viver segundo o Teu desejo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esse dia tão memorável que nós celebramos em toda a Tua igreja. Tu deixaste para nós esse memorial da Tua paixão, da Tua crucificação e ressurreição. E que possamos, Senhor Jesus, através do Seu corpo e do Seu sangue, chegarmos à glória da ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A tua saúde quero ver.
Senhor Jesus, Deus de misericórdia, te pedimos de adoração, Senhor Jesus, visita cada família da nossa comunidade do Vilares, principalmente as famílias mais necessitadas de sua presença, Senhor. Os nossos irmãos que estão nas camas dos hospitais, nas camas das casas, enfermos, impossibilitados de estar aqui conosco, te adorando. Te pedimos, Senhor Jesus, a tua visita sacramental nesse momento, em cada lar da nossa comunidade. Restaura as famílias, Senhor Jesus. Famílias muitas vezes desviadas por falta de fé, mas o teu amor supera todas as nossas dificuldades e fragilidades, Senhor Jesus. Somos famílias que te amamos, mas queremos estar muito mais próximo de ti, Senhor Jesus. Por isso te peço, Senhor, visita cada irmão, cada casa, cada lar, cada família, cada história, curando as feridas, principalmente as mais profundas e aquelas que muitas vezes não conhecemos. Tu és o Deus do impossível, Senhor Jesus. Tu podes tudo. Por isso estamos aqui. Parecia tão impossível passarmos por aquela terrível pandemia, mas nós compreendemos que a pior das pandemias, Senhor Jesus, são nossos pecados, que nos afastam da tua presença. E nós queremos, Senhor Jesus, hoje recomeçar uma vida nova diante de ti, renunciar ao mundo dos pecados para viver na tua presença, para viver o teu chamado, o teu desejo. Conduza-nos, Senhor. Ajuda-nos a permanecer na tua presença. Queremos te louvar e te agradecer pelo dom da nossa vida. O que nós somos é graças a ti, Senhor Jesus. E se hoje estamos passando por um momento difícil, será uma prova que mais uma vez, pela tua presença, podemos vencer as nossas debilidades. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela sua divina presença, por sua presença sacramental. E conceda-nos, Senhor, o discernimento, a graça e a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem adorar com a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer.
Vamos em paz, que o Senhor Nossa Senhora sempre nos acompanhe. Mais uma vez, viva Jesus Cristo! Viva nosso Senhor! Viva nosso Salvador Jesus! O Filho da Virgem Maria! Um bom dia a todos! Agora.